Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Meu nome é Diogo Andrade e começa agora nosso querido Diário de um Open Mic. É isso aí, estamos aqui para mais uma semana de episódio, mais uma semana com vários conhecimentos inúteis que você vai levar para o resto da vida e provavelmente não vai usar nunca, tá bom? Então, para você aí que não aguentava mais só ver Big Brother e ler horóscopo no jornal, fique sabendo aqui agora que a sua semana de conhecimento vai começar agora com esse querido podcast, com vários conhecimentos que você nunca vai usar na sua vida, mas que enfim são conhecimentos, né? Vai ocupar espaço de um conhecimento importante? Pode ser que sim, mas aí alguma coisa se apaga e aí coloca no lugar a fórmula de Bhaskara, por exemplo, que é muito mais importante, né? Então vamos começar logo aqui, que eu já tô meio sem paciência, vocês não sabem, mas eu já tentei gravar umas 4 vezes e eu vi que o áudio não tava funcionando. Deixa eu até ver aqui se tá funcionando, não, agora tá bom. E aí eu já gravei 10 minutos e não serviu nada, então vamos começar aqui logo para nossa jornada de conhecimento aqui. Hoje nosso episódio é sobre aves. Por quê? Porque eu tenho um dom, né, de conseguir ver tucano, tá bom? Eu tenho esse dom. Tem gente tem gente que tem dom de jogar bola, tem gente que tem dom de tocar um instrumento, de mudar o mundo, de curar doenças, e eu nasci com esse dom aí de ver tucanos. Então eu vejo muito mais tucano do que a maioria das pessoas. Eu tenho certeza que só esse ano aqui eu já vi mais tucano que 99% das pessoas que estão ouvindo aí. Vou até contar aqui, ó. Eu vi aí em Minas eu vi 2, em Montemor, depois eu fui para Belo Horizonte, lá em Ouro Preto, vi 3, então 2, 3, aí aqui passando em frente à minha janela uma vez passou 2, também um casal, e hoje eu vi mais um, então já foi 8 que eu contei aqui agora. Pode ser que seja o mesmo? Pode ser. Alguns deles acho que não, porque eu vi muito longe, lá em Ouro Preto, e eu acho que não é possível que seja o mesmo. Os que eu vi aqui na janela de casa, o que eu vi esses dias, que eu vi hoje passar de novo, pode ser o mesmo. Mas mesmo assim, é muito tucano, porque o tucano ele é uma ave que não é tão rara, mas também não é igual pomba que você vê toda hora, e eu tenho esse dom, né? Eu não pedi para nascer com isso, eu simplesmente tenho esse dom, e não é que eu vejo tucano onde eles não estão, porque depois eu mostro pra minha namorada e ela vê também. Então o tucano ele tá lá, deixa eu tirar esse copo de cena aqui porque ele não tá ajudando em nada, beleza. E então o tucano ele tá lá, mas as pessoas simplesmente não veem. E aí quando eu mostro, as pessoas veem. Então não é que eu vejo onde não tem, porque aí não seria dom, seria esquizofrenia. Então vamos começar aqui logo o nosso podcast. Mas antes eu queria, antes de começar na curiosidade sobre aves, que é isso, né? Porque eu vejo tucano, mas eu não queria fazer um episódio só sobre o tucano, ia ficar muito chato, e então eu resolvi abrir o leque. Então eu fiz um episódio sobre aves, né, que são os parentes do tucano. Então são várias aves, tem várias curiosidades de várias aves do mundo aqui, tá bom? Mas antes de começar, eu queria só contar uma história que hoje de manhã eu saí pra fazer caminhada, e aí eu vi um negócio que eu nunca tinha visto antes, que era uma macumba com bife. Geralmente eu já vi macumba, mas geralmente é com frango, né? E aí hoje eu tava passando e tinha uma macumba com bife, 2 bifão, mano, desse tamanho assim, ó. Bifão do tamanho de um chinelo 42. Muito grande os bifes. E aí eu falei, mano, essa pessoa tá desesperada, viu? Porque do preço que tá a carne, mano, 45 pau o quilo do contrafilé, e o cara colocou 2 bifão assim, ó, dessa idade, tá bom? Então ele tava muito desesperado e eu acho que não resolveu. Acho que ele não vai ter a graça dele atendida, o pedido dele atendido, que é porque a entidade, né? Que eu não vou falar o nome de nenhuma entidade aqui, para não correr o risco de ser preconceituoso, né? Que às vezes eu falo uma que é de outra religião, que não tem despacho, e aí as pessoas vão me xingar. Então eu vou falar um nome aqui aleatório. Então Leonardo Vidoni. Então eu vou chamar a entidade Leonardo Vidoni, o Léo, né? Vou chamar de Léo. Então o Léo, a entidade que para quem foi destinada essa oferenda, ela com certeza não gostou, porque o charuto estava fumado, a vela estava queimada, a farofa estava mexida, também não sei se foi algum passarinho que bicou, mas a farofa estava mexida, mas o bife estava intacto, e eu descobri porque estava intacto. Eu descobri não, né? Eu constatei, porque a pessoa que foi fazer, ela deixou o bife cru,
E aí, mano, ninguém come bife cru, tá bom? Se você, a pessoa até gosta de mal passada, mas pelo menos tem que dar pelo menos uma enganada ali, né? Dar uma chamuscada. Mas o bife tava completamente cru. E aí o Léo, que é o nome que eu dei pra entidade, ela até deve ter ficado animada, né? Que ela tava lá na outra dimensão. Eu não sei onde essa entidade fica. Não sei se é no céu. Será que é no céu? Não sei. Tava na dimensão onde elas ficam, que eu não sei onde é. Às vezes é aqui mesmo, só que em outra dimensão, igual no Stranger Things, né? Ela tá do lado de lá do portão. Aí alguém fez a oração, porque a pessoa tem que fazer a oração e falar pra quem é, porque senão vai dar treta também, né? É tipo chegar o cara do iFood na portaria aqui e gritar, chegou o lanche, vai descer 10 pessoas, ninguém vai saber de quem que é o lanche, vai dar briga. Então eu acho que ele deve fazer uma oração, quando eu não sei também, nunca presenciei, mas deve fazer uma oração e falar pra quem é, né, pra não dar treta. E aí o cara tava lá na dimensão dele, aí ele, opa, chegou meu iFood. Aí ele desceu e ele estava pronto pra comer frango, entendeu? Ele come frango mais que funcionário da Sangoban, que eu tinha... que na aleatório tinha uns amigos meus que trabalhavam na Sangoban, que é uma empresa de vidro, eles chamavam de Frangoban, que todo dia tinha frango lá no refeitório. Que bagulho mais aleatório. E, enfim, o Léo, que é a entidade, tava lá na dimensão, chegou o iFood, ele falou, vou descer lá pra pegar meu frango. Chegou lá, tinha bife, tava escuro, porque eles fazem à noite, né? Tava escuro, ele ficou feliz. E aí quando ele deu uma mordida não, que ele chegou perto, que tava com luz de vela, né? Quando ele viu de perto, bagulho cru. E aí a pessoa acaba não atingindo o objetivo que ela quer com a oferenda e não sabe por que que é. Então fica aí a dica, tá bom? Se você vai fazer uma oferenda, faz direito, pelo menos dá uma grelhadinha no bife, tá bom? Porque eu não sei se você volta lá pra ver, mas eu passei de manhã e ele fumou charuto, o Léo fumou charuto, ele deu uma mexida na farofa, porque tava com fome, que ele veio pronto pra comer. Então a farofa, ele deu uma mexida. Também a pimenta, acho melhor dar diminuída, porque aquele tanto de pimenta provavelmente vai dar uma queimação na entidade, tá bom? E dá uma grelhada no bife, fica a dica aí, né? Dá uma grelhada porque ninguém gosta de bife cru, tá bom? Se fosse peixe ainda, às vezes a entidade, será que tem entidade japonesa? Não sei, mas às vezes gosta de sushi, né? Mas bife cru é muito difícil as pessoas gostar. Então, e esse eu sei que não gostou porque tava lá ainda, tá bom? Então, fica a dica aí, só queria contar esse fato que aconteceu hoje. E agora sim, vamos entrar na nossa curiosidade. Nossas curiosidades aqui hoje são sobre as aves. Eu já queria começar aqui respondendo uma dúvida. Avestruz voa? Você deve estar se perguntando aí, né? Acho que ninguém nunca se perguntou isso. E muita gente deve saber também que ele não voa. E é verdade, ele não voa, mas ele também não enfia a cara no chão, igual a gente vê em desenho. Quando ele se assusta, sabe que ele enfia a cara no chão? Isso aí é lenda, o avestruz não faz isso. O desenho que inventou isso. E ele também não voa, ele é alguma das aves que não voa. A galinha também não voa, né? Se bem que algumas galinhas dão uma voadinha. Eu não sei se vocês já presenciaram, mas a galinha quando ela se assusta, ela voa um pouquinho só, mas ela não é tão determinada e é meio gordinha também, né? E aí ela acaba não voando tanto, mas a avestruz não voa, não enfia a cabeça no chão. E também pinguim é outra ave também, que é ave, eu não sei se você sabe, mas pinguim é ave. E ele também não voa, mas o pinguim ele não voa, mas em compensação ele dança muito, que eu já assisti Happy Feet e eu já vi lá que o pinguim dança demais, tá bom? Então essa é a primeira curiosidade, nem toda ave voa e o pinguim dança demais. Então para a próxima curiosidade aqui é o seguinte: uma das características das aves é que elas não têm dente, tá bom? Então ela tem até algumas têm um bico serrilhado, mas dente mesmo, de osso mesmo, elas não, se bem que o bico também é feito de osso e queratina, mas o dente mesmo, dente que eu tenho faltando aqui, eles não têm, com exceção do pintinho. Então o pintinho da galinha ele nasce com um dente, que é para ele quebrar o ovo e sair fora, e aí depois o dente cai. Então ele é o contrário do ser humano, que a gente nasce sem dente e depois nasce os dentes e vive o resto da vida com dente, até um dentista sair de férias e não terminar um canal, e aí o seu dente quebra e você fica sem dente pro resto da vida, esperando seu podcast ter um sucesso para você conseguir um patrocínio, uma parceria para refazer seu dente. Mas o pintinho não, ele nasce com dente e aí no primeiro dia cai já. E aí eu não sei se você sabia disso, eu também não sabia, fiquei sabendo agora. E aí se você já sabia disso, coloca no comentário aí. Você já viu um pinto com dente? Já viu o sorriso de uma... Ai, que bagulho de... Ai, mas isso aí.
o pintinho nasce com o dente. Falando em ovo, lembrei que eu tô com fome agora. E aí, se você tá com fome também, como você faz pra matar fome? Brasenburger. Tá aqui, esqueci de colocar o alvo, hein? Esqueci de colocar o alvo aqui, mas vou pôr aqui, ó. O Brasão Brasenburger, o melhor hambúrguer de Francisco Morato. Lembrei o nome do lanche, é Pulled Pork. E eu tô louco pra comer esse lanche, que ontem eu tô realmente muito curioso pra comer esse lanche. Só que eu moro em Cajamar e ele é de Morato. Por enquanto não tá entregando aqui. E eu pedi aqui domingo, hoje é terça, né? Eu pedi domingo aqui um lanche de Pulled Pork aqui perto de casa, Pulled Pork. E é muito mais caro do que o no Everton. E não tava tão gostoso quanto o do Everton tá. Aí você fala, mas você nunca comeu do Everton. Mas eu confio no Everton. Já viu o tamanho dele? Meu amigo, um cara daquele tamanho ali, ó, ele aprecia a comida, tá bom? Ele não come só como se fala? Enfim, não é só pra se alimentar. Aquilo ali tem prazer de comer, ninguém fica daquele tamanho. Ele tem 1,60 m e pesa quase 300 kg. Então ninguém fica desse tamanho sem gostar de comida, sem entender de comida. Então, Brasa Burger, eu tô fazendo aqui a propaganda porque ele é meu amigo e porque a comida é realmente muito boa. Então, se você for lá comer e não gostar, você manda um direct pra mim e fala assim, olha, comi no Brasa Burger e não gostei. Tá bom? Você manda pra mim, que aí eu vou ficar sabendo que você não gostou, mas não manda pra ele, tá bom? E não publica também. Vamos manter entre nós aí você pode parar de comprar, mas eu garanto que você vai gostar, porque é muito gostoso mesmo. Já comi o hambúrguer, já comi. Tem um hambúrguer lá, que é com um disco de catupiry empanado. Nossa senhora, só de lembrar, até roncou meu estômago aqui, tá bom? Então aqui, ó, Brasenburger, o Instagram dele tá aí na descrição do vídeo, segue lá, dá essa força, e se você é de Morato, realmente vale a pena pedir lá esse Pulled Pork, ele com Copa Lombo, como fala? Defumado, ele defuma por 45 anos e fica uma delícia. Então, Brasenburger é o nosso parceiro aqui. E eu tô louco pra comer o lanche de lá que eu comi aqui, mas ainda não, sabe? Ainda não tá, e caro, hein? Aqui em Cajamar eu paguei caro. O Everton é bem mais barato, tá bom? Então é isso aí. A próxima curiosidade é a seguinte: o beija-flor é o único passarinho, que é a única ave, na verdade, né? Que pode voar de ré. Tá bom? Então os outros passarinhos não voam de ré. E aí se eles entrar na rua sem saída, morre lá dentro. Então se eles entrar num cano, por exemplo, entrar voando num cano que não dá para fazer o retorno, ou eles vão direto e saem no outro lado, ou eles morrem porque não tem ré. Então o beija-flor é o único passarinho que dá ré. Cientista é uma raça muito curiosa mesmo, né? Porque quem que foi reparar nisso? Os caras respondem várias perguntas mesmo, né, mano? Porque eu nunca ia pensar em observar que um passarinho, nenhum outro passarinho consegue dar ré, mano. Já pensou nisso? Eu também nunca tinha pensado, mas eu achei essa curiosidade curiosa e realmente eu achei interessante. Fui ver e realmente nenhum outro passarinho, pelo menos nenhum que descobriram até hoje, dá ré. Então ele só voa pra frente e se tiver que fazer o retorno, se passar da entrada, eles têm que achar outro retorno, porque eles não dão ré para ir pro caminho certo, tá bom? Com exceção do beija-flor, que esse consegue dar ré, tá bom? Então para a próxima aqui, ó. Sabe por que as aves cantam? Você pensou que as aves cantam por quê? Porque ela é fã do Roberto Carlos? Nossa, eu podia ter pensado numa hipótese mais interessante, né? Mas é o que vem na minha cabeça na hora. Vamos se contentar com isso. Mas não é por isso. As aves, elas cantam ou para defender o território ou para atrair parceiro, né? Então, para defender território, dá um exemplo aí do quero-quero. Não sei se já chegaram perto do ninho de quero-quero, mas o bicho, ele te expulsa. Ele é um bicho desse tamanho assim, ó. Da mesa daqui, é desse tamanho. Mas o bicho grita de um jeito que realmente parece... Você sai correndo, você fala assim, não é possível. Esse bicho, ele tem alguma coisa escondida. Ninguém faz tanto escarcéu sem nada. Então aqui também no bosque em frente de casa tem uma família de quero-quero. Que os bichos, mano, parece que eles estão brigando. E aí tem uns carcará também, que é tipo uma águia, um gavião, sei lá. E eles chegam perto e os bichos começam a gritar e o carcará vai embora. Que eles devem pensar igual eu. Que fala, não é possível que esses caras pra gritar alto assim, eles devem ter alguma coisa. E aí também incomoda, né?
É tão alto que incomoda, e aí os predadores saem embora só na voz, mandam as pessoas embora. É isso mesmo, né? Então é isso que eu queria dizer. E geralmente, a outra função, né, do canto é atrair parceiro, e na verdade é atrair parceira, né? Porque assim como as aves, e assim como o ser humano, e assim como qualquer espécie do planeta, o homem que é o trouxa, né? Então o homem que é o tontão, que ele fica cantando para ver se atrai as minas. E não só a ave, mas homem também canta para isso. Uma vez, inclusive, eu entrei no coral da escola onde eu estudei. Nesse caso não era nem para atrair fêmea, não, era porque era o ensaio, era no horário da aula. Então, se eu cantasse, eu não assistia a aula de geografia. E aí, fiquei burro? Fiquei. Aprendi a cantar? Não também, porque depois tinha violão. Lá no primeiro era tipo karaokê, né? Tinha um playback, o Happy Day, e nós cantava Happy Day. 1 ano de ensaio para cantar uma música, que era a professora Olivia de inglês, né? E aí era a música em inglês, aí no começo era isso, depois acabou pegando gosto e a gente começou a tocar violão. E aí eu não aprendi a cantar por isso, porque aí parei de cantar, né? E comecei a matar a aula tocando violão. E aí eu aprendi a tocar violão male também, mas não aprendi a cantar. Então é isso aí, né? Então as aves, elas cantam ou pra afastar as pessoas, no caso quero, ou para atrair fêmea. E outra curiosidade também é que elas cantam, mas nenhuma ave até hoje aprendeu a tocar violão, então chupa a ave, né? Eu também não aprendi a cantar, tem essa, né? Me falando em violão, lembrei aqui do quê? Do meu amigo Vitor Olavo, que é um excelente tocador de violão. E o que ele faz também? Barbeiro, né? Barbeiro, eu tô com a barba grande aqui, mas o Vitor Olavo, ele é o melhor barbeiro de Cajamar e região, que eu passei a mão aqui, né? Pra quem tá só ouvindo, eu passei a mão na cara como se estivesse falando assim, ele é barbeiro, e mostrando a minha barba, mas a barba tá por fazer ainda. Mas o Vitor Olavo é o melhor barbeiro de Cajamar e região. Então, se você mora na região ou trabalha na região, marca um horário com o Quito Barber, tá aqui na descrição o Instagram dele. Então, agenda, porque é muito concorrido. Então, de terça-feira já tá lotado já, que eu não sei quem que corta o cabelo na terça-feira. Eu sempre penso isso, sabia? Não só cortar o cabelo, tudo que você já saiu do trampo, tipo, você saiu do trampo cedo, e aí você vai, São Paulo principalmente, não é nem sair do trampo cedo, eu ia antes, quando tinha um antigo normal, né? Quando a gente tinha que ir nos lugares, não tinha reunião por videochamada, eu ia pra São Paulo muito pra outra filial da empresa, né? E aí eu pegava um trânsito 2 da tarde e lotado, a marginal lotada. E eu sempre pensava, mano, onde que essas pessoas estão indo, mano? Porque não era ninguém, tipo, não é carro de trabalho. Se bem que também o meu não era de trabalho, eu tava indo trabalhar, né? Pode ser que seja isso, mas mesmo assim, é muita gente. E aí você pensa, mano, ninguém trabalha nessa porra não. 2 da tarde, a pessoa tá dentro do escritório. Era pra só fazer trânsito 6 da tarde, que é quando eu tô voltando. Mas não, 2 da tarde tava lotado. E aí 6 da tarde, lotado também, que aí as pessoas saíam, os outros que estavam no meio já, olha, é muito complicado, mas enfim, eu só falei tudo isso para falar que o Quito Barber, ele é muito concorrido, que até de terça-feira tá cheio de horário, então marca um horário Quito Barber e vai lá que você não vai se arrepender, cortar o cabelo, faz degradê, faz barba, faz risquinho, não, acho que desenho de tribal na cabeça, acho que ele não faz não, é só corte... corte, como que se fala? Decente, tá bom? Então é isso aí, Quito Barber, melhor barbeiro de Cajamar. Então vamos para a próxima curiosidade, que é o seguinte: você sabia que a ave mais sagrada do mundo é a Ave Maria? Ai, que besteira. Não, essa não, agora sim. Essa aqui eu só coloquei pra minha mãe ficar brava comigo. Ainda bem que nem minha mãe ouve. Mas vamos pra próxima. O ramo da ciência que estuda as aves. Então, o cara que descobriu que só o beija-flor dá ré, ele era provavelmente, né, um ornitólogo, tá bom? Então, o ramo da ciência que estuda as aves é chamado de ornitologia. E aí você deve pensar o quê? Falou de ornitologia, você lembrou do quê? Ornitorrinco, né? Pra quem ainda assistiu o último episódio sobre a Austrália, tá ligado aí se bem que eu não falei de ornitorrinco, falei de canguru e de koala, mas também ornitorrinco e da Austrália também. A Austrália tem os bichos mais esquisitos do planeta, tá bom? Eu acho que é porque a gente chegou lá por último,
a tanta civilização quanto os índios também. Então lá foi o último continente onde chegou o ser humano, e por isso que ainda tem os bichos estranhos. A gente não deu tempo ainda da gente, como se fala, extinguir, né, todas as espécies. Então ainda tem muita espécie esquisita lá, e o ornitorrinco é uma delas. É uma espécie muito esquisita, que você não sei se você sabe, mas o ornitorrinco foi descoberto, acho que século XVIII. E a primeira vez que descobriram o ornitorrinco, alguém deve ter achado um defunto de ornitorrinco e levou pro cientista, e o cientista pensou que era zoeira. Na hora que o cientista olhou, aquele bicho, o bicho tem bico de pato, rabo de castor, pata de pato, tem corpo de lontra, o bicho é todo errado, parece que sobrou peça. Parece que Deus estava montando os bichos, sobrou um monte de peça no final. O ornitorrinco parece um sabonete de pobre, sabe? Aquele que você vai juntando as cores. É a mesma coisa. Então, sobrou as peças, Deus juntou tudo e jogou na Austrália. E aí o ornitorrinco tá lá até hoje. E aí você pensa assim, se ornitologia estuda ornitorrinco, então ornitorrinco é uma ave, porque tem bico de pato, tem pata de pato, bota ovo, e aí você se engana. O ornitorrinco não é uma ave, ele é um mamífero, embora ele bote ovo. Então são pouquíssimos mamíferos na história da Terra, mas na face da Terra, que bota ovo. Acho que tem uns 5, 6. Eu só sei do ornitorrinco, mas eu também não sei de quase nada nessa vida. Mas eu pesquisando aqui, falaram que são pouquíssimos, e só que não falaram quantos. A pessoa também que escreveu tava com um pouco de preguiça aí, né? Porque ela nem para ir atrás de quais são os outros. Será que nós achamos aqui? Vamos ver. Quais mamíferos botam ovo? Ó, o ornitorrinco, sim, existem. Ah, são só 2, ó. É o ornitorrinco e Equidna, é isso? E a outra vive na Austrália. Sim, existem 2 em volta. Um deles é o ornitorrinco e a outra vive na Austrália e na Papua Nova Guiné, o Esquidna. Então vamos ver o que é um Esquidna. Mas a ornitorrinco também vive na Austrália, não vive não? Será que eu falei besteira? Não, vive sim. Aqui, ó, Equidna, parece um porco-espinho. Então são 2 bichos só, então nem 5. Tem 2 bichos que é mamífero e bota ovo no planeta. Um deles é ornitorrinco, então embora ele bote ovo, ele é um mamífero e ele não tem mamilo. Os bichos eles mamam no pelo, literalmente mamam no pelo. Parece que ficou meio duplo sentido aqui, mas realmente eles não têm eles têm a glândula que solta leite, mas não tem o bico do peito. E aí os bichos sugam os pelos da mãe e aí sai não sei se sai pelo pelo, pela pele. Também não sei como é que os bichos sabem qual que é o pelo certo, mas isso é um fato mesmo, que os ornitorrincos eles não tem mamilo. E também em 2008 uma equipe de 100 cientistas mapearam o genoma do ornitorrinco e descobriram que eles têm genes de mamífero, de ave e de réptil. Então ele é um bicho, meu amigo, que ele olha, tem pedacinho de tudo mesmo. Até o DNA dele tem os 3. Então ele é tanto réptil igual o jacaré, tanto mamífero como a baleia, ou como ser humano, né? Mais simples. Ou como uma galinha. Ele tem parentesco com todos esses. É um bicho muito esquisito, tá bom? Se você nunca viu um ornitorrinco, vai ser a capa desse episódio, vai ser ornitorrinco. Vai ser sobre aves e a capa vai ser ornitorrinco, porque quem tem como é o nome? Coerência é a Globo, tá bom? Tá bom, vai a Globo não, mas sei lá, a Igreja Universal. Então, se você quer coerência, vai assistir o Bispo de Macedo. Aqui nós falamos de aves o episódio inteiro e a capa vai ser ornitorrinco. O que mais eu anotei aqui, ó? Então, são mamíferos, embora não... e aqui tá falando aqui, eu anotei esse negócio aqui, eu vou até ler, porque eu achei que foi interessante que eu anotei. Não achei não, mas... enfim, vou ler aqui, ó. Eles são mamíferos, embora eles não se importem com isso, já que a palavra mamífero só existe pro ser humano. Já pensou nisso? O jacaré é réptil. Só pra nós. Pra nenhum outro bicho ele é réptil. Ele é um jacaré só. E nem jacaré, na verdade. Nenhum outro bicho quer saber que ele é. E a gente fica... separou 100 cientistas. Esse cientista não tinha porra nenhuma pra fazer, pra mapear genoma de ornitorrinco.
100 pessoas, não tinha um câncer pra curar não tinha um corona, uma vacina pra fazer. Era 2008, né? 2008 o mundo tava uma maravilha, não tinha nada no planeta para descobrir, não tinha vacina de AIDS, que até hoje não fizeram. E aí, em vez de fazer isso, eles foram lá e mapearam o genoma e descobriram que ele tem genes de 3 e ninguém se importa com isso, só o ser humano, que é o bicho mais curioso que tem, eu acho. E o mais fresco também, né? Então é isso daí. O ornitorrinco. E por falar em ornitorrinco, que é o bicho mais feio de todos, eu lembrei de quem? Do Thiago Ferreira, que é meu amigo, dono da Lacomedy. Então estamos aqui hoje com a Lacomedy preta. Essa aqui, se você reparou, ela é a que tem o logo maior. Tem uma outra que tem o loguinho pequenininho. E hoje estamos aqui com essa daqui, ó, pretinha, básica. Eu até passei a branca, mas eu reparei no vídeo que a preta orna mais com o meu cenário. Então daqui pra frente eu vou sempre gravar com a preta, que é mais é mais estilosa, né, mano? Mais estileira. E aí, se você tá gostando aqui, né, desse modelito que eu estou vestido, segue lá no Instagram, Vai de Lacomedy, a melhor marca de roupa do interior de São Paulo. Realmente são roupas de excelente qualidade, não é que eu tô fazendo propaganda não, porque realmente é muito boa mesmo. Se você comprar, você não vai se arrepender. E se você falar que ouviu aqui no podcast, você vai ganhar um desconto, tá bom? Eu não sei de quanto é, ele também não me falou pra eu falar isso, mas agora eu já falei e agora ele vai ter que dar. Pelo menos alguma coisa de desconto ele vai ter que dar, tá bom? Então segue lá, Vai de Lacomedy, a melhor marca de roupa do interior de São Paulo. Tá bom? Então é isso, eu acho que eu vou parando por aqui, e para finalizar também eu queria dizer que a gente está numa rede de podcasts de comediantes iniciantes aqui do interior. Então você tem a chance de começar a ouvir os podcasts antes deles estourarem, e aí você vai poder falar, nossa, eu ouvi esse cara aí quando nem tinha graça, quando ele tava no estúdio, que era o quarto do apartamento dele de 47 metros quadrados. Agora ele tá gravando no Washington Square Park. Inclusive, eu não anotei aqui que eu ia lembrei agora. Outra curiosidade também é que sabe aquela doença de pombo? Eu vou procurar o nome aqui, ó. Doença de pombo. Criptococose. Criptococose. Tem muito preconceito com pombo por causa dessa doença que chama criptococose, e eu queria dizer que o pombo não passa diretamente, tá bom? Isso tá no cocô do pombo, então você pode pegar um pombo e pode dar um beijo na boca do pombo sem medo, pode lamber a cabeça do pombo sem medo, você só não pode comer a bosta do pombo. E aí eu queria dizer pra você que você não devia comer bosta de bicho nenhum, tá bom? Então fica aí a dica, você para de ser preconceituoso com o pombo, que o pombo só passa doença se você comer a bosta dele, mas você não devia andar por aí comendo bosta de ninguém, tá bom? Então é isso, eu lembrei disso porque eu falei do Washington Square Park, que é um parque que tem lá em Nova York, né? E lá tem umas pessoas que aqui no Brasil eu nunca vi, mas lá, quem assistiu Pica-Pau sabe, né? Que lá tem a veinha, Pipocas na Manteiga, que é o Jubileu, lembra do episódio do Jubileu? Lá tem as pessoas que vai pro parque, a vida da pessoa, a diversão dela é ir pro parque alimentar os pássaros. E agora eu vou ver se eu consigo colocar uma foto aqui, que eu tirei lá, que tem uma galera que ela fica com os bagulhos, não sei se ela joga no corpo e fica lotado de pombo na pessoa. Então a pessoa tá com 500 mil pombo nela, e aí até por isso que eu descobri que só acontece comer a bosta, porque a pessoa tava cheia de pombo. Aí eu peguei e postei no Instagram essa foto da pessoa cheia de pombo e coloquei hashtag criptococose, porque eu também era preconceituoso. E aí uma amiga minha que é veterinária comentou e falou assim, desde que você não coma bosta de pombo, você não pega a doença. E eu falei, olha aí, eu nunca pensei em comer bosta de pombo, mas eu sempre tive preconceito, tá bom? Então essa foi a última curiosidade que eu deixei pra vocês, voltando agora aos podcasts. Então você vai falar que você começou a ouvir esses caras, era todo mundo ruim, todo mundo no começo gravava com um celular no quarto do apartamento, e agora a gente tá estourando aí, ó, tá gravando pra Globo e tudo. E aí você fala, eu comecei a ver esse cara aí, ó, no episódio 20, agora tá no 400 e tem 500 milhões de acessos, e aí você fala, ó, que foda, tá bom? Então segunda-feira, André Otávio Podcast, que tá com a campanha lá justamente para melhorar a qualidade de podcast. E aí, inclusive, deixa eu até fazer aqui, ó,
começar. Ó, tá embalado, você viu? Livro do Patrick Maia, Entendeu o que é que eu desenho? A gente vai sortear esse livro para as pessoas que ajudarem lá o canal do André Otávio, tá bom? Esse livro aqui, o Patrick me mandou 2, então eu já tinha ele, tá aqui, ó, tá vendo? Eita porra, caiu tudo. Ó, eu já tinha ele, tá vendo? Que é esse, que é o volume 1. Aí eu comprei o 2, e aí o Patrick mandou 2 livros desse, esse aqui veio junto. Aí eu peguei e falei pra ele, que eu sou honesto, né? Aí eu falei, mandei DM pra ele e falei assim, ó, você mandou um a mais. E agora eu não sei qual que é o outro, qual que é o novo. Acho que o novo é esse. Aí ele falou assim, não, dá pra alguém que você gosta. E aí eu não gosto de tanta gente assim, né? Então eu acabei ficando aqui, aí eu falei pro André, tô com um livro sobrando lá, do Patrick Maia, vamos sortear então as pessoas que ajudar lá com mais de R$5, ou mais de 10, eu não sei como é que ele vai fazer, mas acho que mais de 5, né? Também não vamos ser gananciosos. Então as pessoas vão estar concorrendo aí a ganhar esse livro autografado, tá bom? Então aqui, ó, vamos ver. Aqui, ó, autografado, ó. Diogo, bom livro. Tudo bem, vai com o meu nome. Tô brincando, esse aqui é o meu autografado. O que a gente vai doar é esse aqui, que ele não tá autografado pelo Patrick Maia, mas aí eu e o André, a gente vai autografar e eu vou pedir pro meu porteiro autografar também, tá bom? Então, ajuda lá, ele tem o PicPay dele, acho que vou deixar aqui na descrição também, que é um menino muito bom, ele vai, com certeza, vai estourar na comédia, porque é um bicho determinado, é engraçado, então ele vai dar certo, e aí você vai poder falar que você ajudou ele no começo, vai poder esfregar na cara dele depois, tá bom? Então, segunda-feira, André Otávio Podcast, na terça-feira, 2 palavras do Daniel Reis, na quarta-feira, esse aqui que vos fala, Diário de um Open Mic, quarta-feira, tô falando rápido pra ver se não corta o vídeo ali, que com 32 minutos corta, quarta-feira é o meu, quinta-feira Descansa, e na sexta-feira tem Diálogo de um Cara Só com Thiago Ferreira, dono da La Comedy, tá bom? Então, dito isso, eu encerro por aqui, espero que você tenha se divertido, que tenha pelo menos dado um, né, não espero que você tenha dado risada, mas pelo menos feito um... Espero que você tenha feito, tá bom? Então é isso, muito obrigado, voltem no próximo. Se inscreve no canal de corte, que eu pego os pequenos cortes que eu acho legal aqui e posto lá. Então se inscreve lá e dá essa força. Se inscreve também no outro, não precisa nem assistir inteiro. Se você já assistiu no YouTube, beleza, mas se você assistiu no Instagram, no Spotify, entra no YouTube, dá um like lá e se inscreve só pra ajudar nós, beleza? Então é isso, valeu, até mais e tchau.